E aí, pessoal, tudo bem? Vamos continuar então aqui no canal do Corta. Eu sou o Carlos Cortabitarte. Ainda estamos na aula 4, diagrama de fases, parte 3. Então vamos dar uma olhadinha aí nos exercícios, pelo menos alguns de exemplo, para a gente ver como é que funciona o trabalho com com esses tais diagramas de fase. Então, vamos lá. Primeira questão. Essas questões aqui foram tiradas do Tópicos de Física, tá? Então, olha lá. Questão 103. Leia as afirmativas a seguir. Número 1. A sublimação de uma substância corresponde à sua passagem do estado sólido para o estado líquido. Não, é do estado sólido para o estado gasoso. Portanto, esta aqui é falso. A temperatura, deixa eu ver aqui, a temperatura de sublimação de uma substância cresce com aumento de pressão. Bom, vamos dar uma olhadinha no gráfico. A curva de sublimação, pelo que a gente viu, ela está inclinada para a direita. Aliás, eu só tenho uma curva que pode estar inclinada para a esquerda. E é a curva de fusão para substâncias de comportamento anômalo. Então, a curva de sublimação ela tem esse aspecto. E aqui está o estado sólido e aqui está o estado de vapor. Esse aqui é o ponto triplo. E tá vendo aqui, ó? Isso aqui são a região das pressões do ponto triplo, acima da qual eu não tenho mais sublimação para essa substância. Então, quando ocorre sublimação, certamente vai ser abaixo da pressão do ponto triplo, tá? Então, vamos ver. A temperatura de sublimação de uma substância cresce com o aumento de pressão. Sim, porque olha só, o gráfico aqui, ó, é pressão em função de temperatura. Então, se está aumentando a pressão, a temperatura também aumenta. Portanto, esta aqui é verdadeira. Então, a 2 é verdadeira. Eu já posso pegar aqui no conjunto aqueles elementos que eu vou somar. Mas, gelo seco é a denominação comercial do dióxido de carbono. Quando este é deixado sobre uma mesa, ele vai desaparecendo. A explicação é que ele está sublimando. Verdade. Inclusive, tá? Lá da parte teórica dessas aulas, eu peguei, por acaso, o gráfico aqui, ó, do dióxido de carbono. A gente vê que para temperaturas, inclusive acima da pressão de uma atmosfera, né? É claro que tem que ser temperaturas, vamos dizer assim, olha só, o ponto triplo, ele está a pressão de 5,1 atmosferas. Camarada, nós estamos nessa região de uma atmosfera. Portanto, variando apenas a temperatura, o dióxido de carbono ele está sujeito à sublimação. Então, é um bom exemplo de uma substância que se sublima. Por curiosidade, né, até chega a ser maldade, né, dizem, que botar que a naftalina é outra substância também sublima. E se tu colocar a naftalina dentro do guarda-roupa, o que acontece? Como a naftalina sublima, ela passa para o estado de vapor nas condições ambientes. E aí chega o mosquito, o inseto, e ele dá uma fungadinha e respira aquele gás de naftalina e que vai entrar para dentro do seu sistema lá respiratório. E quando ele entra lá para dentro, ele aumenta a pressão. E aumentar a pressão faz com que ele volte, né, para o estado físico sólido. E, portanto, o coitado do bichinho morre sufocado. Bom, a gente não vai morrer com naftalina, porque senão tem que dar uns 3 quilos de naftalina dentro da goela para conseguir
matar o freguês, entenderam? Então, na realidade, a naftalina não é veneno, ele é só uma substância que, assim como o dióxido de carbono, se sublima as pressões que estão sujeitas no nosso dia a dia. Então, voltando lá, na questão número 103, então, gelo seco é a denominação comercial do dióxido de carbono. Quando ele é deixado sobre uma mesa, vai desaparecendo. A explicação é que ele está sublimando. Verdadeiro. O gelo seco é um grande exemplo, assim como a naftalina. 8. A passagem. Então, aqui 4 é verdadeiro. 8. A passagem de uma substância do estado sólido para o gasoso, ou vice-versa, sem que se transforme em líquido, é denominada sublimação. A passagem de um estado sólido para o gasoso e vice-versa, sem que se transforme em líquido, é sublimação. Na realidade, não, né? Não, veja bem, vamos dar uma olhada no gráfico completo aqui em cima. Ele está pegando aqui, ó, e eu posso fazer duas maneiras para passar do estado sólido para o estado de vapor. Ou eu passo diretamente ele, baixando a temperatura aqui, ou melhor, baixando a pressão a uma temperatura constante, ou, e se ele está aqui nessa situação do ponto A, se ele está aqui na situação do ponto B, eu posso aumentar a temperatura a uma pressão constante. Então, há duas maneiras aí de se fazer isso. Vamos ler a questão lá de novo, até para a gente não cair no conto vigário. A passagem de uma substância do estado sólido para o gasoso e vice-versa, sem que se transforme em estado líquido, é sublimação. Aquelas duas condições que eu coloquei ali são sublimações, é fato. Então, isso aqui também é verdadeiro. Então, mais 8. O somatório, neste caso aqui, dá 12 mais 2, que é 14. E até minha avó faz isso. Vamos dar uma olhada aqui na questão número 109. Deixa eu olhar aqui de cantinho. Olha só, ele está colocando assim, ó. O diagrama de estado de uma substância é esquematizado ao lado. Então, vamos verificar o esquema. Aqui, ó, estado sólido, estado líquido, estado de vapor e estado gasoso. Esse aqui é o ponto crítico e esse aqui é o ponto triplo. Então, vamos ver. Na região A substância encontra no estado sólido, verdadeiro. Na região B, a substância encontra-se no estado líquido, verdadeiro. Verdadeiro. Nas regiões C e D, a substância encontra-se no estado de vapor, falso, porque no D ele está no estado gasoso. 8. K é o ponto triplo e Z o ponto crítico. Falso é o contrário. Na região D, a substância não pode ser liquefeita por mera compressão isotérmica. É verdade. Na região D, como é um gás, se eu pegar aqui um ponto P e aumentar a pressão isotermicamente, mantendo aqui a temperatura constante, eu não consigo passar ele para outro estado. Portanto, ela é verdadeira. Deixa eu ver o que mais. A curva que liga os pontos de Z a K chama-se curva de sublimação. Falso. Ela é uma curva de ebulição. Deixa eu ver o que mais. De a soma. Então, aí eu tenho que somar. Deixa eu ver. Eu não vou fazer essa soma. Já sabemos quem são os verdadeiros ou os falsos. Verdadeiro aqui é 1, mais 2, mais, deixa eu ver, mais 16. Não vou fazer, acabar fazendo, deu 19. Pronto. PUC Rio Grande do Sul, lá da Terra Boa. A temperatura de fusão de uma substância depende da pressão que é exercida sobre ela. Sim, quando eu falo
temperatura de fusão da água é 0 graus Celsius, eu estou condicionando que a pressão esteja a 1 atmosfera. Então, o aumento de pressão sobre um corpo ocasiona na sua temperatura de fusão, vai depender do tipo de comportamento, porque eu tenho duas curvas de fusão que podem acontecer. Uma que é inclinada para a esquerda e a outra que é inclinada para a direita. Esta aqui é a do comportamento anômalo e esta aqui é do comportamento normal. No comportamento anômalo, aqui vai estar o estado sólido e líquido. E aqui também, aqui vai estar o sólido em cima, o líquido vai estar aqui embaixo, ó, sem estresse. Então, para passar aqui, ó, do sólido para o líquido, ou seja, para fazer a fusão, eu tenho que aumentar a pressão a temperatura constante. Então, aqui ocorre uma contração. E aqui eu vou ter que diminuir a pressão a uma temperatura constante. E, portanto, eu vou ter uma expansão. Tá bom, então aqui, ó, compressão. E essa parte aqui é uma expansão. Bom, agora eu vou ler as questões. O aumento da pressão sobre um corpo ocasiona na sua temperatura de fusão, aí vai depender. Se ela sofre compressão ao se fundir, ao aumentar a pressão diminui a temperatura de fusão. Então, aumentando a pressão, a temperatura de fusão diminui. Já quando eu tenho as substâncias de comportamento normal, aumentando a pressão, a temperatura de fusão aumenta. Uma porque está inclinada para a esquerda, outra porque está inclinada para a direita. Então, na sua temperatura de fusão, um acréscimo. Então, olha só, o aumento de pressão ocasiona na sua temperatura de fusão um acréscimo se o corpo, ao se fundir, se expande. Então, se eu aumentar a pressão, a temperatura de fusão aumenta, se ocorre a expansão. É verdade, comportamento normal, nós discutimos tudo aqui. Vamos verificar a letra B, ó, um acréscimo. Então, aumentaria a temperatura de fusão, se ao se fundir se contrai. Não, é justamente o oposto, né? Porque quando há compressão, eu tenho a pressão aumentando e a temperatura de fusão diminuindo. A questão aí da panela de pressão, né? A gente já sabe que aumentando a pressão, né? Olhando para a curva de vaporização, se eu pegar aqui pressão em função da temperatura, e a curva de vaporização, aqui está o ponto triplo, ela vai para cá, ó. Aqui é o líquido, vapor, e aqui é o estado gasoso. Sensacional? Então, olha lá. Para cozinhar determinados alimentos, a maioria das donas de casa usa uma panela de pressão em vez da panela comum. Essa escolha é feita porque o tempo de cozimento é menor. Essa escolha é feita porque o tempo de cozimento é menor, o que implica a economia de gás. Então, quando eu utilizo a panela de pressão, eu vou ter um cozimento mais rápido. Dentre as alternativas, escolha que melhor explica a eficiência da panela de pressão. Bom, o alumínio utilizado nas panelas de pressão apresenta, tem nada a ver com o coeficiente de dilatação. A válvula existente nas panelas de pressão tem função de impedir que a pressão interna seja maior que a externa, e isso impede a explosão. Nada a ver. A pressão no interior das panelas, de pressão é maior do que a pressão atmosfera.
E esse aumento de pressão provoca o abaixamento da temperatura de ebulição? Não, pelo contrário, ocorreria um aumento. Portanto, letra C está falsa. O vapor saturante existente no interior das panelas de pressão provoca um aumento de pressão interna, que atinge o que chamamos de pressão máxima de vapor. E nesse estágio ali de boiler, deixa de valer, o que provoca nada a ver. Bom, a temperatura de letra I, a temperatura de ebulição da água no interior da panela é superior a 100, claro, porque se eu aumentei a pressão, vai aumentar a temperatura de ebulição. Porque a pressão interna é maior do que a pressão atmosférica a nível do mar. Portanto, a resposta é letra I, de estúpido. Sensacional. Vamos ver agora. Faltou aqui 106. Para liquefazer um gás, deve ser comprimi-lo. Para liquefazer um gás. Pô, impossível liquefazer um gás. Não. É possível. Eu não posso fazê-lo a uma temperatura constante. Mas se eu baixar para uma temperatura menor do que a temperatura crítica, eu posso conseguir fazer isso. Então, vamos ver aqui, comprimi-lo isotermicamente a uma temperatura acima da crítica, isso aqui não. Apenas levar a uma temperatura abaixo da crítica, é verdade, isso é verdade. Simplesmente comprimi-lo, diminuir a temperatura abaixo da crítica, esse é necessário comprimi-lo, vamos ver, apenas, para liquefazer um gás. Não, eu tenho que ter cuidado, porque não é apenas levá-lo para baixo da crítica. Eu tenho que ter cuidado, porque eu tenho que diminuir a temperatura para baixo da crítica e, se necessário, aumentar a pressão, porque eu posso baixar para baixo da crítica e estar no estado de vapor, então eu não consegui liquefazer ainda. Então, a resposta certa seria a letra D. Olha a questão que o cara tem que ter um certo cuidado. 110. A influência da pressão nas mudanças de estado da matéria é explicado para o seguinte fato. No Rio de Janeiro, a água ferve a uma temperatura mais elevada que em Belo Horizonte. Sim, porque no Rio de Janeiro as pressões são mais altas, né? São ao nível do mar, e, portanto, se a pressão é mais alta, aumenta a temperatura de ebulição. No Rio de Janeiro, o gelo funde-se a uma temperatura maior do que em Belo Horizonte. Bom, se a pressão é maior, a temperatura de congelamento é menor. Então, não, esta é falso. Tá? Ele se funde a uma temperatura de fusão ou congelamento maior. Tá? 3. Aumentando a pressão sobre as substâncias sólidas cristalinas em geral, aumentamos o valor de sua temperatura de fusão. Aumentando a pressão sobre substâncias sólidas cristalinas em geral, aumentamos o valor de sua temperatura de fusão. Cara, é normal aumentar, né, ao aumentar a pressão, aumentar a sua temperatura de fusão. E ele está falando aqui, que substâncias sólidas cristalinas em geral, isso acontece. Cara, eu sinceramente acho essa questão uma questão perigosa, tá? Porque na realidade tu deveria conhecer todos os mapeamentos. Aqui eu vou considerar verdadeiro porque eu estou considerando que a maioria das substâncias não tem esse comportamento normal, que é esse que ele está descrevendo. Portanto, as verdadeiras seriam 2 e 3. Mas eu confesso para vocês que qualquer coisinha eu faço uma errata referente a este item, tá? Decobre aí. Olha lá, 115. Temperatura crítica de uma substância é a única temperatura a que a substância pode sofrer condensação, qualquer que seja a pressão, nada a ver. Única temperatura a qual a substância não pode sofrer condensação mediante a simples aumento de temperatura. Não é a única temperatura.
única temperatura a qual substância pode sofrer condensação mediante aumento de pressão. Não. A maior temperatura a qual a substância não pode sofrer condensação mediante. Não. Temperatura acima da qual a substância não pode sofrer. Essa é a verdadeira. Isso aqui justamente na letra E é a definição de gás. É a temperatura acima da qual a substância não pode sofrer condensação, ela não vai mudar de estado físico mediante a simples aumento de pressão, ou seja, numa transformação isotérmica. Pode-se conseguir a sublimação do gelo quando ele é submetido a uma pressão menor que a do ponto triplo. Vamos ver? Pressões e temperaturas inferiores? Não. Deixa eu ver aqui. Pressão e temperaturas inferiores à do ponto tríplice. Pressão e essa letra B está errado, é do ponto triplo. Pressão e temperaturas superiores também não pode. Pressão e temperatura, nada a ver. E ela não se consegue a sublimação, ele sempre transforma a água para depois produzir a vaporização. Então, não, a resposta deve ser a letra A. Então, a pressão e temperaturas inferiores à do ponto tríplice. Vamos dar uma olhada, né, no diagrama geral lá da água. Aqui, ó, o ponto tríplice está aqui. Eu até vou tirar esse documentinho que eu vi aqui. Não. Onde aqui? Tá. Tirei aqui, ó. Esse aqui é o ponto triplo. Abaixo dessa pressão, com certeza, vai ocorrer a sublimação. E ele também está falando que tem que ser abaixo, temperaturas abaixo da do ponto triplo. A temperaturas abaixo. Essa aí eu tenho as minhas discordâncias. Também vou fazer uma pesquisa antes de dar resposta com certeza. Por enquanto, eu vou deixar esta aqui, em que é a P, tá? Então, ó, a princípio, a resposta é essa, porque está a melhor resposta. Mas eu vou dar uma conferida e depois eu retorno para vocês, tá? Então, com essa aula aí, com essa parte 3, a gente acaba o diagrama de fase, tá? Tem muito mais exercícios aí que eu andei passando para vocês, então, por favor, façam, sejam felizes. Valeu!